Diário de um hemofílico de bem com a vida. Boa noite, saudações hemofílicas. Hoje eu vou fazer mais uma aplicação de fator. Eu já fiz um vídeo falando sobre a aplicação de fator. Hoje eu estou sentindo um pouco a minha coxa esquerda. Acho que eu exagerei nos exercícios. E eu vou fazer um vídeo. E nesse vídeo eu vou aproveitar para falar um pouco sobre o diário de infusão, que uma mãe me perguntou sobre isso. Então eu vou dar uma explicada de como que isso funciona. Antes desse diário de infusão, a gente usava essa ficha para controle de uso domiciliar. Aqui tem a liberação do fator, quando eu peguei, a dosagem, e atrás a gente iria prescrever, a gente iria anotar o uso, a data que a gente usou, qual o motivo, o tipo de hemorragia, e de certo modo ficou aposentado esse aqui, né? Eles ainda entregam pra gente porque o médico faz o pedido do fator aqui. Mas a gente também agora tem que levar esse diário de infusão, que a farmacêutica vai conferir o nosso uso através dele. E a farmácia do hemocentro ou do centro de tratamento, ela coloca no webcoagulopatia, que é um sistema de informática do Ministério da Saúde, da Coordenação Geral do Sangue e Hemoderivados, que eles vão calcular as compras de fator e como vai ser essa distribuição. Toda pessoa com hemofilia ou outra coagulopatia, ela tem um número, um cadastro no webcoagulopatia, que todo o uso de fator que ela faz, todas as hemorragias que ela tem, todo o processo dela no centro de tratamento, fica registrado num prontuário eletrônico dentro desse webcoagulopatia, com o número que ela tem. E é com base nessa ficha ou nesse diário de infusão que a farmacêutica de cada centro de tratamento de hemofilia, seja em qual estado for, vai digitar no computador, transferindo para o web coagulopatia. É com base nisso que o Ministério da Saúde vai fazer a compra do fator. Mas além dessa importância, o diário de infusão, ele ajuda para que a gente entenda, como eu já falei, como a nossa hemofilia está se manifestando. É um controle que a gente tem. Então vamos lá. Antes mesmo de eu ter esse diário de infusão, na Hemominas a gente já tinha esse aqui, que no começo o tratamento era ambulatorial, não existia dose domiciliar, então a gente não existia isso aqui. Antes da dose domiciliar não existia isso aqui. A gente só aplicava o fator no centro de tratamento. E então eu tinha, por minha conta, era uma mania minha, digamos assim, o hábito de anotar na minha agenda. Eu anotava na minha agenda. Aliás, eu tenho mania de anotar tudo, eu anoto tudo na minha agenda aqui. Tudo que acontece comigo ao longo da minha vida, é quase um diário. E quando eu tinha uma hemorragia, eu anotava a hemorragia que eu tinha, a razão. Eu estava na quinta série, tinha saído da quarta série, e a gente estava estudando sobre os métodos científicos, então tinha toda aquela história do método científico, de você anotar, né, para os dados, para você ter base, para ter informações que você levantaria, então, o conhecimento. Então, eu criei essa ideia de ter um prontuário meu, além do prontuário oficial que eu tinha na Hemominas, um prontuário meu. E na minha concepção, eu teria uma forma de compreender melhor a hemofilia. Minha família sempre me contava. Então, antes de 1990, obviamente, eu tive que pegar o que a minha família contava e colocar no papel. E aí nasceu esse cara aqui, que é o meu prontuário. Ele é mais completo que o da Hemominas. Obviamente que vocês não precisam fazer um prontuário desse, né? Não é necessário. Só estou mostrando aqui porque achei interessante. Então aqui eu coloco os exames, todas as coisas que acontecem comigo. E conforme eu falei, eu anoto na agenda, né? Aqui, antes de 1990,
até porque um período antes eu era criança. Então, com base nos dados que a minha mãe contava, meus pais contavam, minha família contava, eu escrevi aqui de 1975 até 1990. E a partir daí, a cada ano, uma ou duas folhas, ou três, que registram. Anualmente eu retiro da agenda todos os dados e datilografo. Eu tenho essa mania de tradição também, eu gosto de datilografar, eu mantenho a máquina de escrever para datilografar. Eu não gosto de fazer ele no computador. Então eu tenho aqui, desde 1990, registrado tudo que acontece comigo com a hemofilia. E isso me ajuda muito. Mas obviamente que não é necessário que vocês façam isso. O importante é que vocês registrem em um caderninho, ou no diário de infusão, ou na ficha de infusão, para vocês terem uma base de como está indo o tratamento de vocês, para que vocês possam levar ao centro de tratamento. E obviamente, como o seu centro de tratamento te orienta, sendo nesse diário de infusão ou nessa ficha, você tem que preencher corretamente e levar ao seu centro de tratamento, entregar para a farmácia, porque ela precisa dos dados para colocar no web coagulopatia. Isso é muito importante. Por quê? O web coagulopatia é onde o Ministério da Saúde, a coordenação do sangue, vão ver quanto e como cada paciente no Brasil usa o fator. Como cada paciente de hemofilia ou de outra coagulopatia no Brasil sangra. É com base nisso que eles vão planejar as compras e o tratamento. Então é muito importante. Claro que eu migrei também para o lado digital. A partir do momento que eu comecei a mexer com o computador, sempre gostei muito, mas eu comecei a mexer lá pela quinta série, né, na escola. E eu fui ter acesso a uma lan house a partir de 2000, quando eu comecei o blog, né? Depois, em 2005, eu ganhei o meu notebook, ele quebrou. Então, aqui eu comecei o prontuário médico, o que eu tinha no prontuário, aquele que eu mostrei de papel, eu transferi para cá. Eu ainda estou nesse processo de transferência, né? Eu comecei agora aqui os mais recentes e os outros eu vou transferir para cá depois. E também agora o Word aqui, ele está integrado ao celular, né, na nuvem. Então, quando eu acesso aqui, ele entra no Word. A vantagem de como o meu Word ele é online, ele fica registrado na internet. Quando eu digito ele aqui no computador, ele é salvo na internet, no OneDrive, online, e eu tenho ele também no celular. Se eu anoto no celular, ele fica registrado. Então eu tenho acesso a ele tanto em casa como pelo celular. A minha internet está um pouco lenta, porque eu mexi hoje no sistema, mas basicamente é isso. Então basicamente é isso, ele fica registrado tanto no computador como no celular. Na verdade ele fica online na internet aqui no Word. Eu simplesmente criei um documento de texto no Word que eu registro as aplicações. A gente pode fazer também no Excel, né? Planilha, quem tem mais facilidade, eu não tenho muita facilidade com planilha. E algumas pessoas usam aplicativos de celular. Então, é que você faça o registro. Essa ficha da Hemominas, ela é mais antiga. Basicamente, a gente tinha aqui, para ser preenchido, a dose, a primeira dose, a segunda dose, todas as doses, né? Cada linha dessa é uma dose. A data e a hora que eu apliquei. Embaixo aqui, a primeira dose, a segunda dose e quem aplicou. Então, vamos supor, aqui a primeira dose eu aplicaria, né? Fazia um X aqui. A data e a hora, né, de hoje. 19, são 22h31. Eu ia colocar aqui, data e a hora. E a primeira dose, né, aqui,
eu colocaria o motivo. No meu caso aqui, eu estou com uma suspeita de hemorragia na coxa esquerda, eu colocaria aqui. Quem aplicou foi eu mesmo. Alguma observação necessária eu poderia colocar aqui. E aqui eu tenho as 12 doses que eu pego, eu iria anotar. Aqui para os demominas, né? A prescrição do médico que liberou. Quando eu for lá, eu vou pegar outro papel desse, o médico vai prescrever. E eu não preenchi nenhuma aqui ainda, até porque eu tenho essa mania de anotar na agenda e transferir para cá depois. E também no celular, no computador. Mas hoje, basicamente também porque eu não anotei ali, porque a gente usa esse diário de infusão, que a Hemominas está usando e que é, de certo modo, quase um padrão. Muitos hemocentros usam, me parece que a ESC, pelo que a ESC me falou em Santa Catarina, no Hemosc ele também é utilizado. Muitos centros usam, minha mãe me falou que estava com dúvida. E até na Hemominas a gente fez um treinamento ano passado para estar usando esse diário de infusão. Então vamos lá explicar. Aqui é os meus dados, né? Aqui o tipo de tratamento, ele foi feito. Aqui eu vou especificado profilaxia primária, secundária, terciária, sobre demanda ou imunotolerância. Isso é geralmente anotado pelo teu centro de tratamento. É o tipo de hemofilia, se é grave, se você tem inibidor. E aqui, para quem tem inibidor, né? Ali, para quem trata com imunotolerância. Algumas informações básicas sobre a hemofilia. Tem umas informações bem importantes, bem relevantes. E aqui você vai anotar mensalmente. Cada folha dessa é um mês. Essa aqui é um mês, essa é outro mês, essa é outro mês, e assim sucessivamente. Esse aqui é o mês de abril de 2019, de 98. É a data, né? Tá ali abril. E aqui o motivo da infusão que eu tive, se foi profilaxia, emergência, se eu tive alguma hemorragia de emergência, se eu estou fazendo tratamento de imunotolerância ou se eu fiz alguma cirurgia. No meu caso, como me trato por demanda, né? Eu vou anotar em emergência. E aqui o tipo ou local de sangramento, se é hemartrose, ferimento, trauma, né? Se eu tive algum acidente, se eu caí, bati, outros. E aqui o local, né? No caso aqui no local, eu vou colocar aqui na coxa, se fosse no cotovelo, no joelho, no tornozelo. Tipo de fator que eu uso é o fator 8, plasmático, mas não precisa colocar, porque já tem registrado lá. A dose, e aqui registrar o porquê. E aqui no caso, né, se é profilaxia secundária, terciária, sob demanda, né, tá marcado aqui que é por demanda. E aí, a cada mês a gente registra. É isso.